Bem-vindo a mais um Levanta a Bunda Gorda do Sofá. Hoje com um convidado mais do que especial, um cara que veio da mesma região, seu Márcio Menegatti. Menegatti, né, Márcio? Isso. Menegatti. Márcio, é um prazer tê-lo aqui. Tenho certeza que hoje o bate-papo vai ser bem legal. Eu já citei o nome do Márcio num outro podcast falando que eu uso ele como meu exemplo. Não sei se você viu essa. Vi. Porque o Márcio é um cara, além de um baita do empresário, é um cara que ele mostra muita gana, muito empenho nas coisas que ele faz, e ele reflete isso todos os dias ali na atividade física. Marcião, seja bem-vindo. Vou começar pedindo para tu se apresentar e fala aí pra galera quem que é você, meu irmão. Então tá bom. Obrigado, Neto. Eu sou o Márcio Menegatti, nascido em Tupi Paulista, Tupi cidade Paulista. IDH, rapaz. O 018 evoluiu, viu? Então, Neto, eu trabalho com propriedade intelectual, entre outras atividades, mas a minha principal é propriedade intelectual. Para quem não sabe, eu faço registro de marcas e patente, né? Inclusive algumas minhas. Exatamente, algumas. E essa é a área que eu atuo. Né? Um escritório em Curitiba, matriz, e tem alguns escritórios pelo Brasil. Legal. Ô, Márcio, antes de tu ser quem tu é hoje, tu veio de algum lugar, tu falou que você veio lá de Tupi Paulista. E conta pra gente aí como que foi um pouco dessa trajetória. Como que é? Tu surgiu da onde? Começou aonde? Como que é a infância? Conta um pouco pra gente aí essa trajetória nossa aí. Então, na verdade, eu saí de casa com 12 anos de idade. 12 anos. Né? Aí eu falei isso já em outros lugares. Eu saí com 12 anos de idade, eu achava que tinha que sair de lá para dar certo, né? Porque lá é uma região com poucas oportunidades. E aí eu fui, né, trabalhei de diversas coisas, né? Na área dos mais simples, né? Tipo lanchonete, etc. Tal. E aí fui trabalhando, mudei uma época para o Goiás, acompanhando o rodeio. Naquela época a gente era muito... Gostava muito. Eu sou de Dracena, que é vizinho de Tupi Paulista, né? Então a gente tem essa história lá em comum. E aí a gente acompanhava rodeio vendendo cachorro quente. Né? Não ganhava dinheiro, mas se divertia bastante. Né? E aí você tinha quantos anos nessa época? Acho que 13, 14 anos. E aí eu dei uma parada nos estudos, depois que eu tive que retomar. E aí eu voltei dessas aventuras, vamos dizer. E aí, para finalizar meus estudos, e aí eu tinha estudado lá no início lá com a minha esposa, aí, né, a gente se conhecia estudando junto, aí eu casei com ela, com 17 anos, ela com 16. Com 17 anos vocês casaram? Eu casei com 17 anos. Vou fazer, acho que 24 anos agora de casado. Legal. E desse casamento saiu 2 frutos, né, que é a Pieta, que tem 22 anos, né, faz medicina em São Paulo. Legal. E a Júlia, que tem 14 anos. Show de bola. Alegria. E aí vocês casaram ali em Tupi Paulista? Casamos em Tupi. E ali tu trabalhava do quê? Como que era na época ali? Como eu falei, não tinha muita oportunidade, né? Na maioria das vezes... Quantos tem mesmo Tupi? Acho que hoje deve ter uns 15. A gente sempre brinca e fala que tem 10 contando com os mortos. Acho que tem 15 lá. Mas assim, trabalhava em lanchonete, garçom, chapeiro, pizzaiolo. Essa era a nossa, loucura, a nossa vida lá, né? E aí tu saiu de lá? Aí eu saí de lá, fui trabalhar, né? Fui para Bauru, depois de Bauru fui para acompanhar lá, andar pelo Goiás com um carro de cachorro-quente e tal. E aí depois eu voltei. Aí eu voltei fazendo, né? Trabalhando aí de bico, tudo quanto é lugar. E aí eu casei e eu tinha conhecido um amigo meu na época lá de Bauru e Goiás, e ele estava trabalhando, ele tinha entrado numa empresa de propriedade intelectual em São Paulo. Legal. E eu fui lá solicitar um emprego e tal. E aí quando eu cheguei lá, eles falaram que só tinha oportunidade no Piauí. Aí eu falei, e como eu vi que você tem uma filha recém-nascida e tal, então acredito que não tem que deixar para uma próxima oportunidade. E a gente, como, né, sempre bem insistente, aí eu falei, olha, se eu não conseguir aqui, eu vou ter que ir para o Japão. Eu pensava, sei lá, tinha uma onda assim de gente que ia para lá, tal, enfim. E aí eu falei, numa dessa eu vou pro Japão, né? E aí eu falei, quem vai pro Japão, Piauí virou logo ali, né? Aí eles falaram, então peraí, deixa eu bater mais um papo. Aí ele voltou e falou, então nós vamos dar uma oportunidade para você. Só que aí eles não mandaram o Piauí, mandaram para Ribeirão Preto. Foi onde eu comecei. Um pouquinho mais perto. Bem mais perto. E aí foi assim que eu comecei minha área assim, de propriedade intelectual. A área que eu nunca tinha visto, não sabia nem como funcionava. E ali na época tu fazia o quê? Como que era esse... Vendedor.
E vendia a ideia de registro de marca. De registro. A gente visitava as empresas, falava da importância do registro e cuidava do registro. Entendi. E de lá, de Ribeirão Preto, eles mandaram eu para diversos lugares e eu fiquei um bom tempo em Manaus, trabalhando lá, morando lá. Minha família foi comigo e tal. E aí depois eles me transferiram para Jundiaí. Então, o detalhe é que eu não tinha muito um paradeiro, assim, né? Quase um gerente de banco, assim, pelo que eu escuto dizer, assim. O pessoal manda onde precisa e o cara tem que aceitar. E aí, quando chegou em 2001, 2002, eu falei, vou seguir carreira solo. E aí eu saí de lá, dessa empresa, que eu trabalhava, o último lugar, Jundiaí, e eu escolhi Curitiba, por não ter nenhuma relação com eles, não violar a carteira de cliente deles, etc. E fui para lá. Nunca tinha ido para Curitiba. Caiu de gaiato em Curitiba. Caiu de gaiato. Um frio lazarento e tal. Foi terrível. Mas, assim, hoje me sinto um curitibano. Um curitibano. É bom, Curitiba. E aí você chegou lá e falou, vou montar uma empresa. Como que foi? Começou do nada, aí cara? Eu cheguei, busquei um local para alocar. E aí eu peguei o know-how que eu tinha aprendido na outra empresa, né? E na outra empresa minha esposa também chegou a trabalhar comigo. Então eu só trouxe uma cunhada minha, porque fazia a parte interna dos protocolos. Minha esposa fazia a parte do contato e eu era o vendedor. E a parte jurídica a gente terceirizava quando precisava. E assim começou. Entendi. E eu sempre escuto falar, né, que a melhor profissão do mundo é o vendedor, né? Tu acha também, velho? Eu acho que o cara, pelo menos, nunca vai passar fome. Nunca vai passar fome, né? Mas o negócio é que vender, cara, independente de qual profissão, tu precisa se vender, né? Exatamente. Ou tu vende a tua imagem, ou tu vende o teu trabalho de prestação de serviço, ou tu vende algum produto. Vender Eu também sou filho de vendedor e aprendi a venda desde moleque também. É verdade. Vender é uma arte. É uma arte, vender é uma arte. Ô, Márcio, e aí tu começou lá em Curitiba. E que tipo de cliente que geralmente tu visitava, assim, cara? Como que é isso? Geralmente, assim, o que... Até pra galera, porque às vezes o pessoal assiste e fala, porra, a propriedade intelectual, qual que é o grande papel? Como hoje que é qualquer isso? empresa, né, seja um prestador de serviço ou uma venda de produto, ele tendo uma marca própria ou aquela que ele representa, ele pode registrar. Então a gente mirava todos os tipos de cliente, né? Obviamente pelo tamanho de empresa, o início, assim, era mais fácil a gente conseguir empresas pequenas e média, né? Hoje a gente já consegue atender grandes empresas, só que depois que a gente conseguiu se destacar no mercado, tal, e aí a gente sim conseguiu. Ô, Márcio, qual que era a tua dificuldade da época, assim? Até porque, por exemplo, às vezes eu vejo uma galera que me segue, que tipo, estudante de medicina, e sempre vem aquela pergunta assim, porra, qual que é a dificuldade que eu vou enfrentar? Se tu pudesse mostrar pra galera que tá começando a empreender e tal, geralmente qual que é a dificuldade que você mais enfrentava ali, que você fala, porra, isso aqui se eu não tivesse persistido eu talvez não cheguei onde cheguei. Eu acho que todas possíveis e imagináveis. Todo, assim, e teve alguma que chamou a atenção? Assim, falou, porque o que às vezes eu falava assim, que na outra empresa eu fui destacado assim como o melhor vendedor. Né? Até um tempo atrás eu estava fazendo uma reunião próximo lá e fui visitar eles depois de muito tempo. E a gente acaba não gostando de perder. Nós hoje também não gostamos de perder, às vezes, algum profissional de ponta. E com toda a modesta parte, eu achava que eles também iam ter essa barreira. E eu fui lá e eu saí praticamente emocionado, porque eles falaram que usa meu exemplo até hoje e tal, e até hoje nunca ninguém superou a minha meta. Legal. Então, modesta parte... Vendia nada mesmo. Então foi bom. Só que... E quando eu cheguei em Curitiba, cara, quando eu vendia para os outros, vendia um monte. Quando eu cheguei lá, parece que eu não vendia. E o que fez a diferença é a gente não desistir. Né? Às vezes eu também recebo ali no meu Instagram, às vezes a pessoa, Márcio, estou começando um negócio agora, qual é a dica que você dá? Isso, aquilo, tal, né? Eu acho que não tem um manual certo para cada situação. E isso é legal tu falar, porque hoje a gente escuta a internet, a gente vai a regra, a lista, a fórmula para tu ter sucesso, a lista para tu conseguir ser um bom vendedor. Cara, não existe isso, né? Não existe. Eu acho que é um conjunto de situação, né? Às vezes a pessoa fala, eu não acho, assim, sem desmerecer, eu acho que toda profissão é boa e tal, mas a gente fala muito sobre, hoje, coach. As pessoas acham que vão lá, compram um curso e resolveu o problema. Se fosse assim, era muito fácil, né? O pessoal hoje em dia ele vive a base de motivação, né? Exato. O cara ele tem que estar motivado, mas no final das contas tu consegue o resultado, não é na motivação, velho. É na hora que você tá tomando no cu ali que você vê. Aí o cara tem que fazer a diferença. É isso. Então, mas na realidade, que eu
eu chegava e falava assim, por que será, né? Como que pode eu vender tanto na outra empresa que eu trabalhava, né? Assim, se destacar mês a mês, assim, nunca ninguém bater a meta assim, eu sempre mesmo, eu mesmo superava e eu cheguei na minha empresa, o troço travava, não ia, falava, cara, será que é algum aviso que não é aqui, não é para eu tentar e tal? E aí o que fez a diferença, eu persisti, correr atrás, ver onde eu poderia melhorar, o que eu poderia. E né? na época você chegou a identificar o porquê que isso acontecia? Cara, Será que você chegava na empresa diferente, Não, sendo o dono do que... Não, eu acho que assim, talvez a necessidade, a ansiedade, eu acho que poderia estar prejudicando. Né? Eu acho que, tipo assim, isso a gente demonstrar vê, isso numa venda, né, cara? gente... Pode ser, parece até que é um golpe, pode ser até que é uma coisa assim que... E a venda, ela tem que acontecer de uma forma natural, né? Não pode forçar. Tipo, se for uma coisa assim, não pode ser... tem que ser os dois, né, se ajudando. E não assim, eu vou fazer porque quero te ajudar. Não, isso não... E a gente vê muito isso, o cara que está começando, essa ansiedade, né? De querer o resultado, porque tem conta para pagar, e isso acaba prejudicando, com certeza a gente vê isso. E o que eu vejo assim é que às vezes as pessoas pegam pessoas de sucesso, né? Digo, né? Eu ainda eu sou uma criança nessa carreira, mas assim, a gente vê outros exemplos aí de sucesso e a pessoa quer viver a vida, mas sem ter percorrido a história. Perfeito. Né? Então a pessoa tem que entender que vai ter todo o caminho para percorrer para depois chegar lá, né? Então eu vi que eu também não ia chegar lá só porque eu vendia bem, ia chegar lá e o que eu vendia lá vendo para mim e agora é meu. Não, foi, né? Eu não podia me dedicar só às vendas porque eu tinha o controle, a contratação. Então tinha um monte de outros negócios por trás do palco que quando tu não é dono, tu não percebe. Eu não sabia. Isso. Eu só fui descobrir depois que eu passei a ser dono, entendeu? Entendi. E aí como que foi essa trajetória? Uma vez que tu abriu uma empresa e tal, e quando que tu percebeu assim, opa, um negócio começou a dar certo? Teve algum momento que você falou, cara... Teve. Na verdade, assim, eu também já falo, eu sempre acho que a pessoa, um dos pontos que a pessoa tem que ter tem que ser agradecido, né? Sim, o pessoal sempre fala muito na palavra de gratidão, etc., mas ela tem que ser realmente de uma forma leal, né? E quando eu estava lá em Curitiba, e claro, obviamente, que quando a gente começa a apanhar, a gente acha que até é um aviso para a gente fazer outra coisa e seguir outro caminho. E eu lembro que eu fui atender um cliente, e Capaz lá, que é nosso amigo comum, seu paciente e tal. E eu cheguei lá e eu voltei lá porque eu morava e trabalhava no mesmo local. E eu cheguei lá e falei para minha esposa assim, olha, alguma coisa me diz que é pra gente ficar aqui. Eu não sei se é porque esse cliente foi muito fácil fechar várias coisas, eu não sei se é porque ele prometeu várias outras marcas no futuro para fechar, mas alguma coisa nós temos que me mostrou que a gente tinha que continuar. E eu estava quase desistindo, não de seguir minha carreira, mas de sair de Curitiba e ir para outro lugar. Cara, Curitiba é um pessoal um pouco mais fechado e tal. E aí eu mantive lá. E aí eu me tornei amigo da família Capaz e tal. E em 2017... bem na frente onde eu morava e trabalhava, eu estava vendendo um prédio, que hoje é a sede nossa. E eu não tinha o dinheiro total para comprar lá. E aí eu já tinha uma liberdade, já era amigo deles há 5 anos, e eles me emprestaram o dinheiro para comprar lá. Que legal. E aí em 2016, e quando eu comprei esse imóvel, foi uma virada de chave. Fantástico. Assim, porque sempre eu ia até o cliente. Quando eu comprei esse imóvel, aí virou os dois, né? Entendi. Eu continuei indo atrás do cliente, mas também comecei a ser procurado pelos clientes. Muito legal. Por ficar num ponto estratégico, num lugar assim privilegiado, né? Não digo que é o mais nobre, mas assim de muito movimento. Então eu acabei ficando muito visado. E aí com isso foi me trazendo cliente. E como que chama a tua empresa, Márcio? Província Marcas e Patentes. Essa é famosa. E ali em 2017, então, aí entrou... 2007. 2007, aliás, entrou o imóvel, entrou o ponto, e aí tu começou a crescer. Mas hoje a gente vê que tu teve muito mais do que só isso, né? Como que foi essa progressão? Que você falou assim, opa, tá na hora de eu escalar meu negócio. Aí em 2007 eu comecei a fazer... Porque antes a gente trabalhava de 2003, né? 2003 até 2007, a gente trabalhava praticamente só eu, minha esposa e minha cunhada.
E aí, em 2007, eu tive a oportunidade de comprar esse imóvel e comecei a contratar. E aí, sim, começou, né, aí expandir, a gente começou a chegar em outros lugares, e aí a gente viu a necessidade de começar a abrir escritório, porque às vezes a gente tem vários outros clientes que têm a necessidade do corpo a corpo, e eu não tinha como estar tipo, né, em Manaus, em Minas, em vários lugares, em pouco tempo, era inviável. E aí eu comecei a abrir escritório. E esses escritórios que tu foi abrindo é próprio ou foi Só franquia? próprio. Só próprio. Hoje eu ainda não tenho franquia. Não tem franquia. Até penso no futuro e tal, mas ainda não... Eu não consegui achar o gatilho para a franquia. Então, todos eles são próprios. Hoje são quantos escritórios, Márcio? 40. 40 escritórios. De 1 para 40. De vendedor, olha aí, Jefferson, com J. Legal. E aí hoje, qual que é o teu forte? Assim, eu vejo que você sempre está com a galera da música. Tem esse lado também? Tem. A gente continua atirando para tudo quanto é lado, né? Só que a gente acabou tendo uma vitrine aí por esses artistas que a gente atende, né? Porque a gente acaba licenciando também a imagem deles para alguns outros tipos de produto, etc. E com isso também a gente faz o registro da marca dele, cuida dos contratos internos, direito de imagem e tal. Então a gente atende como Fernando Sorocaba, Zé Neto Cristiano, Jorge, enfim, uma porrada no meio aí. Barões da Pisadinha. É até ruim ficar citando, porque às vezes a gente esquece de um ou outro. Aí o cara, pô, você não citou meu nome lá e tal. Mas assim, eu creio assim que dos 50 maiores do Brasil, mais da metade já está no nosso escritório. Vocês que fazem. Pô, muito legal. Então a gente vê hoje que, eu sempre falo que todo empresário de sucesso, ele percorre a jornada do herói. Né? Então ali eu tentei fazer exatamente isso, mostrar de onde tu veio, porra. A gente vê que veio de uma cidade pequena, às vezes a gente serve de exemplo, nós que saímos ali daquele miolinho e de alguma maneira tu acaba tendo um pouco de sucesso, não nem sucesso, mas tu acaba se destacando em alguma coisa, a gente serve de exemplo para essa galera, né? Verdade. E mostrar que é possível eu acho muito legal. E a ideia do podcast é justamente esse, é mostrar esse caminho que as pessoas percorrem e servir de exemplo, né? Não só necessariamente na parte financeira, porque eu sempre falo que sucesso são 3 bases, né? A parte financeira, o pessoal e a saúde, que daqui a pouco a gente vai entrar nessa. Então, estou traçando aqui o lado do financeiro, que eu acho importante, porque é um cara que batalhou, não veio, não é herdeiro, né? Não. Começou de baixo e hoje chegou onde chegou. Ô, Márcio, se a gente puder, não sei se tu pode abrir, a gente sempre tem uma parte que a gente pergunta assim, quais são os seus grandes números hoje? Na verdade, assim, nem honestamente eu não sei todos eles, né? Porque hoje a gente acabou dividindo aí a cesta, né? Mas, assim, hoje, literalmente, pelos índices da LD Software, que é um software que controla a marca, a gente já vem aí já 3 a 4 anos, a empresa que mais deposita a marca no Brasil, né? A gente tem se eu não me engano, aí, faturando aí, acho que 60 M por ano, né, pela nossa empresa. E temos aí 400 colaboradores, beirando os 400 colaboradores já. Direto, tudo CLT. Fora, imagina os indiretos. Então, e aí a gente começou, né, também, trabalhar com imóvel, trabalhar com outras coisas também que paga. Hoje tu não tá só na marcas e patentes, no intelectual. Não. Expandiu para onde? Conta pra gente. Onde você se aventurou? Não tem tanto CNPJ igual você, mas tem alguns. Não, aí então, construção civil, né, que é uma coisa que eu sempre também tive uma paixão e tal, e é uma coisa bacana. Uma fábrica de roupa, né? E agora, recentemente, entrei num projeto de uma mineradora. Legal. Então... E tu acha que essa ideia de tu dividir a cesta, né? Não depositar só em um... Tu acha interessante? Eu acho que sim. Eu acho que primeiro você tem que ter foco, né? Sim. Porque às vezes as pessoas querem dividir aquilo com, né? Que talvez você nem tenha. Eu não posso. Eu acho que depois que eu estruturei ela, que eu consegui ter capital para poder investir. Tá? Porque às vezes as pessoas querem investir sem ter. Então aí acaba, se não der certo, você acaba ficando menos negativo. E tu recebe muita pergunta ali no Instagram ou de pessoas assim: eu quero começar a empreender, eu começo por onde? Tu recebe isso? Todo dia, né? Todo dia. E qual que é a tua resposta para essa galera? Cara, que é tão difícil, né? Não existe um manual. Eu falei, assim, como a gente também não consegue dar atenção para todos, eu achei uma palavra assim,
tem que ter perseverança e fé em Deus. Boa. Eu acho que é isso aí. O resto tem que correr atrás. Ô, Márcio, agora vamos entrar no lado pessoal. Então, o lado financeiro a gente deu uma abordada. Não sei se tu tem mais alguma coisa para falar, que eu acho que é isso aí. Já deu para mostrar que o Márcio não veio para brincadeira. E aí, cara, eu te conheci... Na verdade, eu conheço o Márcio de fama antes de conhecer o Márcio pessoalmente. Quem é lá da nossa região conhece, sabe que o Márcio é bem conhecido. E hoje, conhecendo no Brasil inteiro, assim, eu achei bem legal a história do Márcio. E eu entrei na vida do Márcio numa época que ele estava querendo mudar de vida também, né? Você chegou a pesar quanto, Márcio? 109. 109. O Márcio era... Você tem qual de altura? 174. 174. Então era pesado. Pesadinho. Você usava quanto de número, velho? Você lembra? 40. É que depende do cor. 44 a 46. 46. É pesado, é pesado. E essa virada, me fala assim, ó, como é que tu acha que isso influenciou na tua vida? Tu muda, porque hoje tu olha pro Márcio, tu vê que é um cara que não dá pra... Vou pedir pra ele tirar a camiseta aqui, velho. Mas tá tanquinho. Segue ele na rede social lá. Como que é teu Instagram mesmo? Márcio Menegatti. @Márcio Menegatti. Segue lá que tu vai ver que o homem tá tanquinho. Tá tanquinho. Ainda. Vamos chegar lá. Me conta uma coisa, Márcio, como é que foi essa virada? Teve alguma coisa que te chamou a atenção e falou, opa, eu preciso cuidar da minha saúde? Como que foi isso? Então, na realidade, em 2020 eu tive Covid, né? Uhum. Cara, foi muito difícil, assim. A gente tinha a mãe de uma grande amiga nossa faleceu de Covid, e aí eles estavam praticamente em luta, e a gente levou eles lá para o interior para dar uma distraída. E a gente sempre gosta de chegar lá e fazer festa, e a gente não queria fazer festa, em respeito, e eles mesmo pediram, não, faça tudo normal, tal, até para que, né, senão vai ficar uma coisa assim, bem luta, e a gente quer ir ajudando a distrair. Esquecer é difícil, mas pelo menos se distrair. E aí nós fomos lá e fizemos algumas festas, e lá no interior a gente tem o hábito de tomar tereré. Sim. E aí nós compartilhamos, assim, acabamos, sabe, falhando e compartilhando, e 27 pessoas pegaram na minha casa. Desses 27, o maior prejudicado fui eu. Talvez era o que era o mais obeso. O mais gordo na época. E aí eu peguei e comecei a me sentir mal. Aí minha esposa mandou eu para São Paulo, lá no Ciro. E fiquei quase 80% do meu pulmão comprometido. Não cheguei para o tubo, acho que por um milagre, assim, de várias situações. E aí na idade, quando eu cheguei lá, eu tinha 108 quilos e eu saí de lá com 98 quilos. Fiquei 15 dias na UTI e tal. Uhum. E aí, beleza. Aí o Dr. Calil falou para mim, Márcio, você cuida, que você tomou muito corticóide, então isso, né, dá muita fome e tal. E eu achei que nunca mais eu ia passar do 3 dígitos. 2 semanas eu fui para 109. Aumentei 1 quilo a mais do que eu tinha chego lá. Uhum. E aí, beleza, aí eu continuei, né, aquela vida, porque assim, eu tenho um hobby de comer, de cozinhar e tal, então é um dos maiores prazeres meu. E aí, em fevereiro, isso foi em setembro, em fevereiro de 2021, eu fui pro Nordeste com minha família, e a minha filha menor pediu para eu fazer algumas atividades com ela lá, e aí eu vi que eu falei que eu precisava mudar a chave. Ali foi a chamada. Foi. E o interessante, assim, que é uma coisa assim que eu não sei se as pessoas também têm isso, mas eu tenho, por mais que a gente mudou, ainda eu tenho aquela mentalidade lá de trás, né? Com certeza. Eu quero ir na churrascaria quando eu tô com bastante fome. Se eu tô com pouca fome, eu acho que não é viável. E aí eu cheguei, e a minha esposa tinha reservado um resort lá, que era tudo incluso e tal, e aí eu cheguei lá, falei, eu vou fazer um regime por conta própria. Vou tirar o carboidrato aí por 21 dias, sem consultar ninguém e tal, e vamos ver o que vai dar. E aí minha esposa falou, todo mundo tava lá comigo, falou, então deixa para começar depois de sair. Uhum. E eu sempre fico adiando, qualquer outra coisa eu adiava. Vai ter uma festa, vai acontecer, então depois eu paro isso. Depois eu paro isso, depois eu paro aquilo. E sempre vai ter alguma data que vai fazer você sempre ir prorrogando. Uhum. Então eu cheguei lá e falei, não, eu vou começar aqui, porque não faz sentido eu chegar aqui com tudo maravilhoso e eu não comer aqui, chegar em casa e voltar a comer tudo. Ali foi a prova. E aí o que acontece? Aí eu comecei, fiz 21 dias, tirei o carboidrato, eu não aconselho ninguém, não aconselho procurar um médico antes, tá? Meu Deus, eu matei minha família inteira, meus funcionários, todo mundo. Mas resumindo, quando eu te procurei, eu já estava com 96 quilos. Uhum. Né? E aí eu comecei a fazer uma caminhada. Uhum.
Eu lembro, eu era muito preguiçoso para fazer qualquer tipo de atividade. Eu lembro que eu fui fazer a caminhada, estava saindo de casa, falei, não, vou desistir. Falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou andar 20 minutos, né? 10 para ir, 10 para voltar. Aí no dia seguinte eu vou melhorando e tal. Aí quando andei 10, eu falei, cara, dá para ir 20. Andei 20, falei, cara, dá para ir 30. E aí eu voltei mais 30, quer dizer, andei legal. 1 hora. Uhum. E aí fui todos os dias, domingo a domingo, sem parar. E só caminhando, porque eu não aguentava correr, tal, muito peso, sem preparo e tal. E aí fui indo. E aí quando eu... E aí eu falei, vou começar agora a fazer academia, né? Porque o problema nosso é que a gente fica escutando todo mundo e não o profissional certo, né? É isso. E aí um fala, você vai perder muita massa magra, outro isso, outro aquilo. Aí como nós temos um amigo comum, o Joe, aí ele tinha falado de você pra mim, aí eu marquei e vim aí que nós começamos aí nosso... Legal. Ô, Márcio, então assim, ó, eu vou pegar alguns recortes desse podcast, desse episódio, e eu tenho um curso de emagrecimento pra galera, eu vou acabar jogando lá. E a nossa primeira aula ali, que eu falo para a galera, quando respondo uma pergunta que é, eu me vi gordo, e agora? Né? Que é aquela história, tu até então tem a percepção que tu tá fora do peso, mas não tem o real incômodo. E aí tu mostrou ali pra gente que, porra, fui brincar com a minha filha e isso me gerou um incômodo fodido, e foi a chavinha ali para eu começar. E eu vejo isso muito no meu consultório, geralmente a pessoa, quando ela vem... e ela tem o resultado, é a pessoa que vem por esse incômodo. Às vezes vem o paciente que me procura lá porque um amigo falou que eu queria emagrecer, porque eu quero ficar mais bonitinho, não sei, mas não tem aquele incômodo real, sabe? Uhum. E o resultado, eu vejo que o resultado acontece desse incômodo. Então, cara, tem um incômodo, aí nasce aquele querer da pessoa. Uhum. Isso é bacana, esse exemplo, justamente porque as pessoas conseguem ver que, opa, eu tenho que achar o meu incômodo, então. Porque até então você vai viver, porque, cara, viver acima do peso é confortável. Não vai falar que é ruim. Você pode beber, comer e fazer festa e não se preocupar com nada. Até a hora que isso vira um incômodo. A hora que vira incômodo, que vira a chavinha. E é legal você contar dar esse depoimento desse incômodo, porque eu acho que serve também de exemplo, porque a ideia é sempre ter exemplos, né? Serve de exemplos porque, às vezes, o meu incômodo, no caso, foi eu me ver numa foto, né? Eu me vi numa foto acima do... Eu estava jogando baralho, já contei essa história algumas vezes, mas só para tu saber, eu estava jogando baralho, e aí tiraram uma foto e eu estava de lado, eu não via meu rosto. E aí rodou essa foto num grupo de amigos, e eu vi minha foto e falei, quem que é esse gordo que tá aí, que eu não conheço? E era eu não me vi na foto. E ali o cara falou, pô, é você, seu gordo, você não tá se vendo? E ali foi o start para mim. Então, tipo, não teve uma coisa mirabolante. Às vezes é a palavra de alguém, é um amigo que fala alguma coisa que te machuca, ou é uma brincadeira que você vai fazer com sua filha que tu não consegue. E tem que aproveitar isso para começar, né? E acho que esse começo é importante, a gente ter esse começo. E aí tu começou a caminhar, e aí como que foi essa trajetória, negão? Então... sabe uma coisa interessante, né? Quando eu estava internado lá, no Ciro lá, que eu passei, assim, muito mal, né? Achei que pudesse dar zebra mesmo. Uhum. E o médico lá do Ciro falou para mim assim, Márcio, você tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que você chegou precoce aqui pro tratamento. Ou seja, quando deu o primeiro dia que eu passei mal, minha mulher já mandou eu para lá. E o ruim é obesidade. Uhum. E aí ele... complementou, ele falou assim, quase 100% dos problemas de saúde está ligado à obesidade. Uhum, é bem isso. Então, isso daí ficou marcado para mim também. E qual foi a pergunta, né? Não, eu perguntei que aí você começou a caminhar e tu falou pra gente que comer pra ti sempre foi um prazer. Emagrecimento, a gente sabe que de alguma maneira eu tenho que aprender a comer, né? Uhum. Eu tenho que mudar essa chavinha no sentido de, minhas escolhas têm que ser diferentes. Não que a gente precisa deixar de fazer as coisas. Uhum. Qual que foi esse processo teu de mudança, da comilança? Então, é que quando você tá naquela... né, eu confesso que agora é mais difícil para mim do que no começo. Sim. Porque ali você estava empolgado, né? Estava empolgado, querendo todo dia subir na balança, olhar, tal, ver isso, ver aquilo. Tal. Então, e aí você começava a usar X, L, aí você começa a diminuir os X, aí daqui a pouco pro L, daqui a pouco pro M, e aí vai sendo gratificante. Então eu estava ali seguindo muito tal, e eu assim, sofreu, mas assim, talvez assim, hoje se eu como algo um pouco mais, né, porque a gente sempre escuta falar no seu consultório que, né, a alimentação ela faz muito sentido, né, do processo, e
E quando eu, às vezes, dou uma exagerada, aquele remorso vem sabe, cara, preciso voltar. Uhum. É como um vendedor que não vendeu bem um dia anterior, no outro dia ele tem que vender pro dia anterior e pro dia Cara, mas presente. você falou uma coisa bem interessante, que é justamente que é mais fácil no começo do que agora. E literalmente é. Justamente porque o que tu tá ali é empolgado. Geralmente, ainda mais que você vai numa consulta, eu falo, explico, né? O cara sai empolgado, ele vai e faz. E só que a empolgação passa. E aí, quando passa, o que sobra é a rotina que tu desenvolveu. Então, hoje o que eu vejo em ti é que tu desenvolveu uma rotina que, de alguma maneira, faz tu se manter. Porque o emagrecimento em si, isso não sei o que falo, os estudos mostram, ele não é que não é difícil, ele é menos difícil do que a manutenção. A manutenção é muito mais difícil do que tu baixar o peso. Justamente por isso, porque você tem a empolgação do começo, e aí tu vai, dieta e não sei o quê, e vê baixando peso e tal. E chega uma hora que tu tá magro, e agora você tem que manter. E aí você só mantém se tu criou o hábito. O hábito da atividade física, o hábito de aprender. E uma coisa bacana nessa mudança é tu criar consciência do erro. Então, quando a gente está muito acima do peso, tu vive, a tua regra é a exceção. Então, tu vive de coisas gostosas, né? Quando tu começa a emagrecer, tu vai aprendendo aqui, eu posso comer uma tranqueira, eu posso ter um churrasco, eu posso, mas isso vai ser minha exceção, não vai ser minha regra. E aí tu viver dessa regra e ter a exceção de vez em quando e ter a consciência de quando tu erra talvez seja o mais importante na manutenção. E ter essa vigilância. Assim. A última aula eu falei para eles exatamente isso. Eu falei assim, eu emagreci agora, né? Que é justamente a fase que tu tá. E agora, cara, a gente só se mantém se tu tiver vigilância. Né? Então, e a vigilância, o legal é tu ter um parâmetro de comparação. Opa, pode ser balança, pode ser calça. Aquela calça que me servia começou a ficar apertada. Opa, tô errando. Então, ter como se diz, esse gatilho de mostrar que tu tá indo pro lado errado é importante, né? E isso para ti, tu vê como isso? Onde que tu tem esse gatilho que você falou, opa, tô indo mal? Eu acho que... só na comida já eu comi, sabe, comi uma pizza. Tudo bem, eu posso ir lá comer um pedaço, tal, mas quando você come um pouco mais do que um pedaço, 2 pedaços, ali eu não preciso nem ver o resultado. Já sabe que deu ruim. Aí no dia seguinte, né, eu quero talvez malhar mais, fazer isso, né, compensar. Apesar que eu já ouvi que não fecha a conta, né? É difícil fechar a conta, mas ter a consciência do erro é o mais importante. É o mais importante. É o mais importante. E a questão da rotina, para mim, é uma coisa assim que eu treino todos os dias, né? Todos os dias. É isso que eu ia te perguntar agora. Conta a tua rotina pra gente, cara. Como que é? Tu acorda que hora pra treinar? Eu acordo 4, 5, depende muito de onde eu tô, né? Mas assim, quando eu tô em casa, 4h30, 5 horas eu vou pra academia. Eu não gosto de treinar à tarde. Eu acho que à tarde a gente chega na empresa cheio de preocupações, isso, aquilo e tal, e aí às vezes tudo é um motivo de você não ir. Ou às vezes tem que sair para jantar com um cliente, ninguém vai te chamar para tomar um café da manhã às 5 horas da manhã. Não vai. Então eu vou para academia e ali eu faço, porque aí eu sei que eu não falho, não tem nenhum tipo de imprevisto. Às vezes eu vou malhar à tarde, às vezes não tô lá sem fazer nada, tal, falo, cara, vou lá dar uma treinada. Então eu importei um personal nosso lá. Boa, trouxe lá do interior. Trouxe lá do interior, que foi o seu primeiro, né? Foi o meu primeiro profissional de educação física. O meu primeiro personal da vida foi o Gervásio, cara, que tu trouxe. Eu fui lá uma vez, lá, a Nutri nossa lá, me chamou uma vez para treinar lá na academia. Aí chegou lá, eu conheci ele, um cara que assim, faz com amor aquilo que ele faz, né? É fantástico. Né? E aí eu peguei e falei, cara, você, né? Eu nem sei qual a idade dele. Eu falei, cara, você já saiu daqui da região? Não, tem vontade? Não sei. Falei, cara, quer ir para Curitiba? Vambora que eu te levo. Tá. Onde eu vou morar? Não, isso não se preocupe, tem um AP lá, tal. Aí eu trouxe ele. E ele, cara, e é tão legal porque às vezes eu fico com dó de acordar ele cedo, né? Porque nem todo mundo é louco igual eu, né? E às vezes eu fico com dó de acordar ele, mas, cara, ele não falha um dia no horário. E às vezes ele chega lá, porque às vezes eu chego, publico que eu tô chegando na academia, ele vê que eu cheguei, 5 minutos ele já tá lá. Tá lá. E às vezes, na maioria das vezes, eu chego e ele já tá me esperando, 5 horas da manhã. Que legal. Então, ele quer treinar, não é aquele, assim, profissional que, tipo assim,
vamos descansar, vamos dar um treininho, ou vem aí fazer uma esteira e fazer uma sauna e tal. Então ele incentiva bastante, né? Então, assim... Então todos os dias tu treina? Todos os dias, domingo a domingo. E eu já vi tu correr na neve, velho. Conta aí. Você vê, sabe por que eu tô batendo em cima disso assim? Ó? Porque primeiro eu quis mostrar que tu é um cara ocupado, que tu é um cara empresário, um cara que tem 40 lojas diferentes, né? São 40 pontos da tua empresa, 400 funcionários, pepino pra dar com o cacete. Então tu é um cara ocupado, não dá pra falar que tem tempo sobrando, tem falta de tempo. E mesmo assim tu acorda cedo e vai ter a rotina de ir lá, no mínimo, treinar, pode estar em qualquer lugar. E aí eu lembro de uma viagem que tu fez, acho que foi para onde foi? Para a Suíça? Para França. Para França. E aí eu geralmente acordo cedo também. Eu olhei e falei, o Márcio tá viajando. Na hora que eu olhei ele correndo na neve, eu falei, não, eu vou pular agora da cama, velho. E achei gostoso, viu, correndo, assim, todo lugar que eu vou, hoje eu levo a minha mala e uma mala de treino. Então, para não ter desculpa, eu tô sem um tênis, tô sem a roupa, tal. Então, para todos os lugares. Então, quando eu sabia que eu ia para um lugar que era frio, eu levei as roupas, né, adaptadas para aquilo lá e acordava cedo, eu chamava alguém, a mulher, embora, não quero. Então, tá bom, então, vou sozinho. Tô indo. Boa. E hoje essa atividade física para ti, ela representa o quê? Além de melhora corporal? Bom, assim, me dá mais, assim... eu me sinto renovado para poder trabalhar. Legal. Renovado. Às vezes a pessoa acha que vai cansar e chegar cansado no trabalho. Não, eu chego renovado. Então. E eu, por exemplo, quando eu estou treinando, é a hora que é o meu momento. Né? Eu ponho o fone de ouvido e eu fico... Eu gosto de treinar mais à noite. Faço aeróbico de manhã, mas à noite é que eu vou para academia. E ali é a hora que eu tenho os insights, é a hora que eu lembro do dia, ou sei lá, tu tem isso também na hora do treino ali, você fica... matutando as coisas? Então, na verdade, eu coloco lá sempre algumas pregações lá. Eu gosto de ouvir bastante o André Fernandes. O André lá. É fantástico. E aí eu coloco lá, cara. A hora que eu vi, passou lá 40 minutos, 45 minutos, uma hora e meia e passou percebeu. Como fosse 15 minutos. Fantástico. Ô, Márcio, agora vem a pergunta talvez mais importante. Tu prefere hoje estar bem... Se você pudesse escolher, você fala assim, ó, eu quero estar muito bem e acima do peso, financeiramente, ou você fala assim, não, eu prefiro hoje estar pior financeiramente, e o que para ti é mais importante, a tua saúde ou a parte financeira? Com certeza, saúde. Saúde mais importante. Saúde. Dinheiro não compra a saúde. Dinheiro não compra a saúde, perfeito. Essa é a resposta que, às vezes, o pessoal não entende isso, né? Porque... a gente sabe que algumas vezes na vida a gente tem que dar preferência ou prioridade para a parte financeira, né? Então, tipo, tô na fase de construção, tem que correr atrás e tal. E sempre deixa de lado a saúde, né? Eu vejo muito isso. Hoje mesmo eu atendi um cara, 34 anos de idade, o cara tá em pleno crescimento, a empresa dele crescendo um monte. E só que, cara, a saúde dele toda prejudicada. Pré-diabético, hipertenso, acima do peso, circunferência abdominal. E aí eu perguntei, tá, mas tu veio por quê? Ah, porque a minha esposa é sua paciente, emagreceu e ela me falou para eu vir aqui, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Essa foi a resposta dele. E aí nessa, eu não quis mostrar para ele que ele precisava emagrecer, mas a importância é que uma hora essa saúde vai cobrar, velho. E cobra. Chega. É a única que vai cobrar. Né? É a única que vai cobrar. Você vive sem dinheiro, você vive sem família, você vive mal, mas sem saúde tu não vive, velho. Não vive mesmo. E me fala mais uma coisa, agora vamos ver curiosidades do Márcio. Qual que é o teu maior hobby, velho? Ah, eu gosto de voar. É? Quantos aviões tu tem? Se juntar os dois, não dá um, tem dois. Tá bom. Dá sim, pô, já voei. Se quiser dar um pra cá, a gente aceita. Você gosta de voar? Mas tu pilota, velho? Não, mas eu acho a aviação, assim, muito legal. Né? Tem várias coisas, assim, que eu sou muito grato, assim. Acho comer, né? Tipo... quantas pessoas às vezes também passam necessidade, né? Minha mulher acabou de ir para a África agora, chegou aí com uma experiência fantástica, assim, né? Das coisas. E eu acho que isso daí, eu sou muito grato, assim.
toda vez que eu tenho oportunidade, comer aquilo que a gente quer, sem precisar olhar o preço, né? Eu acho que isso é um privilégio. Isso né? tem um pouco a ver com o teu passado ali, de passar algumas vontades? Não sei se tem a ver, mas nem deveria, né? Porque assim, o cara não importa se foi um... Não importa se minha... Eu acho que assim... Eu não tive a oportunidade que estou dando para minha filha. Mas nem por isso minha filha não pode ser grata, porque alguém pagou o preço, né? Às vezes, e sucesso é um conjunto de situação, né? Meu pai sempre foi muito trabalhador, tal, só que não teve a oportunidade e a sorte, não sei dizer o quê, de dar a vida que eu estou dando para minhas filhas. Mas isso nunca deixou, eu nunca deixei de ser grato pelo aquilo que eu tenho, o que eu tive com ele, e nem minha filha deveria, né, não deve ser ingrata pelo aquilo que está recebendo de mim. Eu acho que isso daí é um princípio. Então eu acho que a alimentação, assim, eu acho que faz muito, eu sou muito grato, não sei nem dizer o porquê, mas assim, é uma coisa assim que mexe bastante comigo. E a aviação, né? Às vezes a gente tá voando para tal destino e no meio do caminho, quero ir para tal lugar, o cara muda o plano de voo. Isso é uma liberdade fodida, né? É uma liberdade, você se sente livre, né, cara? Esses tempos eu tive que ir para Cascavel, se eu não me engano era 4 ou 5 horas de voos. Aí o Márcio falou, não, pera, 45 minutos estava lá, velho. Eu falei, cara, isso não tem privilégio. Isso não tem coisa que paga. Ô Márcio, tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que passam pelo processo de emagrecimento, não sei se tu percebeu isso, que é a mudança de mentalidade, né? Tu conseguiu perceber alguma mudança de mentalidade durante aquilo que tu aprendeu com esse processo? Cara, o mais difícil é aqueles amigos e parentes que continuam gordo. Aí ele fala que você virou mais chato, que você não isso, aquilo. As fases do emagrecimento. Isso. É terrível. Eu tenho um parente meu lá, que eu amo ele, um ótimo cozinheiro e tal. Mas ele fala, olha, eu gostava quando você era gordo. Filha da puta. Gostava, assim. É porque não tá emagrecendo, mas vai emagrecer. Vou trazer vamos levar ele pra lá. Mas então, assim, claro, mas eu tenho um monte, tipo assim, um monte de elogio, assim, que vem. Nossa, você é minha inspiração, ou isso, aquilo, tal. E, claro, eu também me vi em outras pessoas para poder chegar onde eu cheguei. E às vezes também estou servindo de exemplo para outras pessoas, entendeu? Essa parte de exemplo é muito legal. Eu acho que isso é bacana. Você sabe, uma coisa que eu sempre falo assim, que emagrecer, o cara que passa pelo processo de emagrecimento, ele necessariamente aprende sobre algumas coisas que tu pode transbordar isso para as outras áreas da tua vida. O cara aprende sobre longo prazo, ele aprende sobre consistência, ele aprende sobre persistência, ele aprende sobre a formação de hábito. Então, eu falo que o processo de emagrecimento não é simplesmente só o emagrecimento, o cara transforma a vida dele para várias situações, assim. E eu vejo isso muito na clínica, assim, tu é um cara que já vinha de sucesso e tal, mas eu vejo pessoas que, por exemplo, o cara estava acima do peso, ele emagrece. Quando ele emagrece, isso aconteceu comigo, inclusive, ele emagrece e fala, porra, então eu sou capaz de outras coisas, que não só o meu emagrecimento. Não sei se tu percebeu, se te empoderou para alguma coisa. Eu tive vários outros desafios, tem outros desafios, que às vezes a gente fala, se eu conseguir isso daqui, eu posso conseguir isso também. Sim. Né? Então, isso né? Eu acho que faz muito sentido. Te dá uma liberdade, te traz uma experiência que você coloca em qualquer área da vida. Né? Seja empresarial, seja familiar, seja né, no dia a dia, enfim. Legal. Muito bacana. Marcelo, se tu pudesse dar um recado, velho, duas mensagens. Um para o cara que está começando no lado empresarial e um outro para o cara que está começando no emagrecimento. Quais são os conselhos que tu daria? Se fosse numa palavra só, é não desistir. Né? Mas assim, eu acho que na parte empresarial, o cara tem que focar. Eu fiz diversas coisas na minha vida e às vezes patinava e às vezes a gente tem que mudar, às vezes dar um passo para trás não significa recuar, significa que você pode estar pegando um impulso para uma outra situação. E eu acho que tem que focar. Eu acho que tudo que eu fiz sem foco não deu certo e tudo que eu foquei deu certo. Entendeu? Eu acho que isso é fato assim que aconteceu comigo. E na parte do emagrecimento, cara, é muito prazeroso, cara. É muito prazeroso. Assim, cara, eu fico lá, quando eu vou num provador assim, de roupa, cara. Antigamente Você fica se namorando, né? Quase isso. Mas assim, olha, eu viajava assim, ia comprar as roupas assim, aí
ficava meio apertado. Falei, não, mas eu vou emagrecer. Cara, eu tinha roupa pra caramba que eu nunca usei porque eu esperava emagrecer e nunca tinha emagrecido. E graças a Deus essas ficou igual um saco de batata lá, tudo grande, né? E eu peguei sua dica e falei, cara, desapega. Porque senão o cara fica, se um dia eu voltar a ser gordo, não. Joga fui lá, mandei tudo embora. É a melhor coisa. Entendeu? Então, assim, é muito prazeroso, né? Você conseguir colocar, sentir bem, chegar nos lugares e a gente começa a ver, né, as pessoas de sucesso também. Não que não existe pessoas obesas sem sucesso, mas assim... a maioria você começa a reparar, fala, cara, olha, esse cara faz exercício, olha, esse cara faz isso, olha, esse cara é isso, tal. Aí você começa a se tocar, fala, poxa, então eu tô no caminho certo. Tá no caminho certo. O cara tem sucesso em todas as áreas, né? Não é aquele cara que só tem num lado só. Meu irmão, cara, prazerzão falar contigo, velho. Eu achei fantástico a conversa. Não vamos se estender muito, que senão a gente ficaria aqui por horas. Mas muito legal, valeu mesmo pela disponibilidade de vir aqui. Eu tenho certeza que vai servir de exemplo para uma galera. E eu acho que o grande papel do podcast, a minha ideia era justamente isso. A gente trazer pessoas que inspiram outras pessoas, justamente porque a gente consegue dar continuidade. Igual tu falou, eu me inspirei em algumas pessoas, eu sou inspiração de outras. Eu acho que isso é um círculo que a gente vai alimentando, que é um círculo do bem, né? Um círculo bom. E se tu tiver alguma coisa para falar, mas eu agradeço muito aí. Valeu mesmo. Neto, eu que tenho que agradecer aí. Agradecer por ser profissional, sempre atender a gente assim, rápido, sempre dar os conselhos, quando tá indo médio, incentivar, e quando tá indo bem, elogiar. Então, só agradecer. Imagina, meu irmão. Tamo junto. Um prazer. Então, tá, valeu mesmo. Valeu, né? Valeu, velho. Deu bom aí, negão?